Olá, Valmir, tudo bem, Valmir? Tudo bem, muito prazer. Nós estamos com o microfone aqui parecido, hein? Pelo menos pega bem, né? Estamos fardados da forma igual, né? Aqui, ó. Prazer é todo meu, viu? Mais que um professor, você ganhou um amigo aqui para ajudar, tá bom? Que legal, que bacana, fico muito feliz. Deixa eu te perguntar uma coisa importante, Valmir. Você tá bem de saúde, a família, tá tudo bem? Que legal, que legal. 14 da família pegaram Covid. Meu Deus. Nossa. É. Né? Já é praticamente uma página virada. É verdade, é verdade. Uma vida nova, Então, né? Ficou aprendizado aí, né? contigo tá tudo bem, doutor? Tá tudo bem, graças a Deus tá tudo bem. Você Saúde fala da primeiro. onde, doutor? Eu falo de São Paulo, eu falo aqui do bairro do Ipiranga. Ipiranga, Ah, Sacomã, perto de São Caetano do Sul. entendi. Eu morei em 1900 e nós temos um tempinho para conversar, né, doutor? Tem sim, tem Eu sim. morei quando eu era, tinha 17, 18 anos, até os 21, eu morei em Santo André. Santo André, morou no ABC, que gostoso. Você morou perto ali Morei em do Santo André. centro, senador Flacker ali? Não, eu morei na Vila Guarani. Ah, conheço, conheço. Eu fui coordenador durante muitos anos de uma pós-graduação em Direito Imobiliário, ali em Santo André, no Olha só que legal. curso Andreucci, Pro Ordem. Uhum, que legal. Eu gostava muito dali, foi eu e meu irmão e um irmão meu, né? E foi um. A gente mexe com lavoura aqui, sabe, doutor? Ah, que Nós legal. somos, nós somos agricultores, né? Que bacana. Então foi um período de muita dificuldade, que passava a lavoura, deu seca, e ali era o começo era uma transição do arroz, do feijão e do milho para a soja, né? Que hoje daí depois tomou conta. E daí foi um momento de muita dificuldade, e daí nós fomos para lá. Aí eu trabalhei numa empresa que era ali na Avenida Industrial, perto da estação ali, a General Elétrico do É Brasil. general, conheço, E conheço. meu irmão trabalhava ali na Capuava, na fábrica de lâmpada, a Philips, fábrica de lâmpada, tá? Ah, que Então legal. foram 3 anos que nós moramos aí, bem vividos e muito bem Então sucedidos. você Depois trabalhou ali voltamos. próximo ao Ipiranga, né? Você trabalhou próximo ao Ipiranga, não foi? A Exatamente. divisa ali, Ipiranga Rui de Ramos, né? Rui de fomos Ramos. pra frente ao Ipiranga. Ipiranga, Passava é. bastante Que trem, legal, que sempre. legal. Então você Então, conhece o Museu do Ipiranga? Conhece? conheço, visitei, Que visitei. legal. Esses pontos, quando morava lá, tive a oportunidade de visitar vários, né? Então foi bem legal. Depois voltamos para cá e meu irmão hoje, esse meu irmão mora em São Paulo, né? Melhor, morou em São Paulo, agora ele morava em Campinas, agora ele está morando em São Luís, no Mato Grosso, né? E eu desde que voltei de lá, e eu estou aqui no mesmo lugar, então, desde essa época. Campinas eu conheço bem também. Eu também sou professor titular de várias faculdades lá e eu dei muita aula no curso Atenas, que é um curso concorrente também do ProOrdem, lá em Campinas, para o exame de ordem. E meu cunhado está morando em Campinas. Campinas é um lugar bom para morar, né? É uma cidade grande. Eu fui várias vezes, eu fui lá que morou esse meu irmão que morou comigo em Santo André, o mais novo, eles moraram uns 5, 6 anos em Campinas, sabe? Eles tinham negócios lá, tinham empresas, e depois voltaram e agora os dois, na verdade, estão morando no Mato Grosso agora, né? Ah, Estão tá. fazendo as coisas por lá, e eu estou por aqui. Então, doutor, Prazer conhecê-lo, viu? O que precisar de mim, estou à disposição, mais que um professor, não, você ganhou um amigo aqui, tá bom? na verdade, doutor, eu queria trocar umas ideias com você. Claro.
dado aí esse conhecimento todo que você tem aí na área do direito, né, doutor? É assim, eu tenho uma ação, doutor, é uma longa história, é uma história de Fica à 60 vontade, anos. fica à vontade. Então eu tenho uma ação de uso capião na Justiça Federal, que aliás ela foi julgada aqui em Cascavel e foi improcedente o pedido, sabe? Ah, tá. Então ela está, nesse momento, ela está no tribunal, na quarta região, né? Porto É. Alegre. Mas já fazem 3 anos e pouco que está lá, mas ainda não pautou para julgar, né? Então, assim, doutor, o que acontece? Eu vou rapidamente tentar descrever para depois você ver o que você vai me dizer. Eu, nesse momento, inclusive nessa ação, eu estou sem advogado, sabe? A doutora que era minha advogada aqui de Cascavel, que requereu o processo, era uma senhora, uma pessoa maravilhosa, uma excelente advogada, mas ela era uma pessoa de bastante idade, sabe? E daí acabou que ela, fazem 2 anos que ela veio a falecer, daí, sabe? Ah, a advogada faleceu. E ela faleceu. Aí nós tínhamos, ainda do tempo dela, com a intervenção dela e tal, nós contratamos um advogado lá em Porto Alegre que era exatamente para ele dar uma cobertura lá, né, dar um atendimento. Para dar um apoio, né? Exatamente, para dar um apoio, né? Esse doutor, ele é muito de fazer os bastidores dos tribunais, sabe, lá em Porto Alegre. Ele conhece todos os embarcadores, ele tem um bom trânsito ali, né, entre todos, e a gente acabou contratando, então ele está contratado para isso, porém, a doutora, foi bem daqueles dias, ela não tinha nem subestabelecido ele, sabe? E se tivesse, talvez não estaria valendo, porque ela faleceu, não sei se é assim que funciona, Na verdade, com o falecimento, né? O contrato ali com o advogado, com a advogada, com o falecimento acabou ali, né? Você vai ter que fazer a substituição processual do advogado, né? Perfeito. Vamos usar esse termo, né? Então, Substituição, que não é um termo correto, daí mas... assim, de modo que mas ele está, eu já tinha pago ele, né? Então ele está contratado, até eu preciso agora dar um jeito de mandar uma procuração para ele fazer esse trabalho lá em Porto Alegre a hora de pautar para julgar, né? Mas seria o trabalho só para isso, né? Daí a gente não sabe se ele vai continuar ou não. Então, assim, do que aconteceu? Em 1961, já faz algumas décadas, né? Eu tinha 1 ano de idade, 1 ano e pouquinho. O meu pai veio de Santa Catarina, de Lages, e na época veio tanto do Rio Grande do Sul como de Santa Catarina, veio muita gente, né? Para esse lugar aqui, porque a notícia que corria lá, que aqui isso aqui era áreas da União, por ser fronteira, né? Caberia o INCRA titular, como de fato cabe, né? Não foi respeitado, mas a gente sabe que cabe. E que quem tivesse na posse, porque isso aqui era puro sertão, né? Não tinha muito pouca coisa aberta, era tudo costeiro e tal. E o meu pai embarcou nessa também, veio, né? Chegou aqui em 61, daí entrou nessa área, tinha um poceiro, na verdade, usava um pedaço. A área era 133 alqueires. Aí não apareceu ninguém, o INCRA não se apresentava para titular, o proprietário não existia, ninguém sabia. Aí meu pai ia requerer um uso capião, né, do total dessa área, em 73. E aí o juiz que julgou, ele, na época, ele entendeu que por ser área da União, né, ele considerou assim, né, então porque na verdade não deu tempo, era 20 anos, né, doutor? Então ele requeriu em 73, 61, deu 12 anos, né, e Deu era 12 20 anos. o extraordinário, né? Hoje ele é menos, mas era 20. E é uma área rural essa área, né? Essa área é uma área rural. Uma área rural. Paga ITR, né? Paga ITR. Paga ITR. É bem perto da cidade, mas ela é rural. E de modo que... É muito grande essa área? Quantos hectares tem, mais ou menos? Quantos hectares que tem essa área, mais ou menos? Então, desse meu uso capião, doutor, elas são 68 hectares, aproximadamente. A gente aqui fala mais em alqueires, né, paulista, seria 28, quase 29 alqueires, né? Você vai andar aí perto de 70 hectares, né? Enfim, aí o que aconteceu, doutor? Olha lá, quando eu voltei de São Paulo, em 1981, eu vim de volta com meu irmão lá de Santo André. Aí o meu pai,
ele queria voltar para Santa Catarina e tal, e não queria mais ficar aqui e tal. Aí pensou de vender, eu falei, não, pai, mas isso aqui a tempo é nossa, porque a gente já tinha, na verdade, daí tudo meio braçal, mas a gente tinha derrubado as matas, que era comum naquela época, hoje não, né? Hoje ninguém desmata mais aqui, até porque tem pouca mata, né? Quase que foi tudo embora. É verdade. Mas desmatamos ali tudo aquilo e foi a plantação, depois foi mecanizado alguma coisa com máquina e tal, né? E eu falei, então não é justo agora nós largar isso aqui desse jeito. Daí o meu pai chegou aí para Santa Catarina um tempo, depois ele voltou de novo, agora é falecido. Meu pai e minha mãe faleceram faz uns 12 anos, né? E daí de modo que de 81 para cá, aí eu assumi essa área de terra. Daí eu casei em 1990 e estou aqui com a minha esposa, desde de 90 para cá ela está junto, temos 3 filhos e tal. O que aconteceu? Aí começa os nós da questão. Quando meu pai requeriu esse usucapião lá em 73, 4 por aí, eles logo depois, aí apareceu, aí veja, doutor, aí apareceu era uma empresa de madeira, são até hoje, né? Grandes latifundiários. Eles tinham aqui, na época, eles pegaram do governo do estado 85 mil hectares, para você ter uma ideia. Eles eram meio parente do Moisés Lupião, que era o governador na época do Paraná, né? Enfim, aí se apresentaram nessa época como sendo dono e tal. Daí, foi naquele usucapião do pai, foi feita uma perícia, depois foi para a Justiça Federal também. Daí foi feita uma perícia, aí provou que a área era uma área desapropriada, isso tudo foi para o usucapião, mas só serviu para tumultuar aquele usucapião do meu pai, sabe? Que acabou que não resolveu, né? Não resolveu. Aí, então eles requeriram na época, em 76, me parece, uma reivindicatória. Fizeram uma ação reivindicatória. Mas não do total da área, da área, exatamente da área que eu ocupo hoje, tá, doutor? Que é a área que eu tenho usucapião, que são próximo de 70 hectares. Isso naquela época. Daí, aquilo andou, acabou o juiz, acabou dando aquela reivindicatória e depois foi juntado no usucapião e, enfim, Aí esse usucapião, ele voltou depois, quando ele voltou para a Justiça Federal, ele acabou sendo julgado de novo quando foi para Curitiba, mas quando abriu a primeira Justiça Federal da região aqui, foi em Foz do Iguaçu. Né? Aí o processo acabou sendo julgado ali, inclusive, na época o advogado, o doutor Natividade, não sei se você já ouviu falar dele, ele era de Curitiba, é um bom advogado. Ele, quando nós viemos da audiência de Foz do Iguaçu, ele falou, alguma coisa tem errado aí, porque ele chegou lá e achou os nossos opositores dentro do gabinete do juiz meia hora antes da audiência, sabe? E aí ele gostou daquilo, e um dia ele foi lá e o juiz sozinho, não era audiência, não era nada, e o juiz não recebeu ele. Daí ele, quando voltamos, ele falou, não sei se esse juiz aí não está me cheirando bem. No resultado, sabe quem é o juiz? Talvez ele tivesse razão, não se comprovou que ele tenha agido de má fé ou coisa parecida. Aquele, você deve ter ouvido falar dele, depois virou desembargador em Porto Alegre, Edgar Lippmann Jr., que foi caçado pelo CNJ, né? Por venda de sentença. Então, até ali, depois comecei a ligar as coisas, falei, quem sabe o doutor de atividade tinha razão. Mas, enfim. Daí também ele perdeu o prazo. O que aconteceu? O advogado, infelizmente, que naquele tempo tinha valor de alçada, né, doutor? Verdade. E tinha, que era o valor da causa, ele não atualizou. E quando ele fez lá o curso para Porto Alegre, ele perdeu o prazo por um dia. E daí nem foi apreciado lá em Porto Alegre, para você ter uma ideia. Mandaram de volta. Daí o doutor Gebran, Pedro, muito famoso pela Lava Jato, né, era o relator, né? O doutor Gebran Neto era, bem no comecinho da carreira, ele estava aqui em Cascavel. Até foi ele que daí decretou o trânsito julgado do usucapião do meu pai. Isso no início da década de 90. Era aquele processo que durou muitos anos. Enfim, aí essa reivindicatória que eu estava falando, doutor, então aconteceu isso. E seu pai ganhou a ação de usucapião? Ela foi procedente? Como que é? A ação do seu pai de usucapião?
Foi procedente. Aí fez o recurso de apelação, né? Não foi julgado em Porto Alegre por essas questões que eu te falei, né? Tá. Então ele acabou ficando só com o julgamento do Dr. Lippmann Jr., sabe? E tá, o que aconteceu? Essa área, doutor, agora vamos lá. Essa área dos 70, aproximadamente aqui, 70 hectares, que eu tenho usucapião, ela é a mesma área daquele usucapião do meu pai. Mas aquele usucapião não influenciou na questão aqui da decisão da juíza, não foi nem citado. Eles tentaram muito envolver, sabe? Para falar de coisa julgada, né? Então eles tentaram muito envolver, mas a juíza não acatou nada disso. Acabou não acatando, né? Aí, o que que pegou, doutor, no meu usucapião? Pegou o seguinte: a juíza entendeu que por causa daquela reivindicatória que era contra meu pai e minha mãe, acabou afetando o manso e pacífico da minha posse. Foi só isso, entende? O INCRA lutou muito para dizer que não caberia o usucapião, porque é faixa de fronteira, né? E eu não sei por que ainda que o INCRA até hoje ele entra nessas ações aqui, porque a Justiça Federal, eles não aceitam mais, não acatam esse argumento, né? Eles não, então isso aqui não prospera, mas eles lutam, vão até o Supremo, se possível, mas não querem abrir mão. E os juízes, ninguém mais concorda com essa tese deles, né? Então eles entraram também, dizendo, mas aí foi tudo rejeitado, isso aí. E ela, se pegando nessa questão, doutor, ela acabou indeferindo aí o processo em nosso favor, ao nosso desfavor. Então, doutor, está nesse pé, aí fizemos a apelação, está em Porto Alegre. Então, eu não sei, pelo que eu te falei, qual é a minha dúvida? Por isso que eu queria trocar umas ideias com você, doutor, para a gente poder antecipar as coisas um pouquinho e não ficar nessa agonia, né? Claro. Já que está demorando para julgar, e eu vou bater um papo com o doutor. E isso é bom para o amigo entender os trâmites do processo, poder criar estratégias novas, isso é ótimo. Tem que saber antes do momento final, né? Eu falo, né? Não, por isso mesmo, doutor, essa troca de ideia, que é por isso que me levou a marcar aí esse bate-papo com você, né? Para a gente poder, de repente, traçar uma estratégia, ou você dar alguma luz ou dizer alguma coisa. Então, agora, doutor, eu não sei se disso que eu te falei, em relação ao meu usucapião, vou falar, se você já conseguiu extrair alguma coisa, dizer alguma coisa, ou se você quiser mais dado, eu... Não, ótimo, eu consegui. O que eu queria te falar que é algo bom. Apesar de ter um recurso de apelação em andamento, porque não foi julgado ainda, que pode gerar reforma ou nulidade da sentença, mas algo que você precisa saber que é importante. Vamos dizer que você acabe perdendo em segundo grau esse usucapião. Vamos dizer que seja julgado, né, novamente, mantenha a decisão de primeiro grau. Você tem o direito de recorrer. O recurso seria o recurso especial e o recurso extraordinário. O extraordinário é para o Supremo e o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça tem aí decidido várias questões importantes sobre o usucapião. Autorizado o usucapião de família, o usucapião fora do módulo rural. Então nós temos várias decisões importantes sobre o usucapião, beneficiando aquele que é o requerente, né? Então você tem essa oportunidade. Mas vamos dizer que acontece o pior em terceiro grau. O lado bom e a notícia boa que eu tenho para te dar, que você pode distribuir uma nova ação de usucapião. O usucapião não vai fazer uma coisa julgada no sentido de proibir que você distribua outra ação. Você continua fazendo posse o tempo todo. Então se você perder em terceiro grau, transitou em julgado o terceiro grau, que não é o caso, que está em segundo. Se Deus quiser vai reformar. Mas você tem aí a possibilidade de fazer também a distribuição de uma nova ação. Isso que é interessante em relação ao usucapião, né? Então, agora, doutor, como que você vê, por exemplo, né? Então, ela alega que essa reivindicatória, ela afetou o meu manso e pacífico, né? E da minha esposa, inclusive, ela é injusta. E tá errado, né? Tá errado. É triste falar, mas é a verdade. A verdade tem que ser falada com todo respeito. Esse é o problema de vara única. A vara única julga tudo. Julga divórcio, julga alimentos. A vara única do Tribunal de Justiça, no fórum, julga tudo. Acidente de veículo, tudo, né? É o famoso posto Ipiranga. Posto Ipiranga. Vai lá que tem. É verdade. E quando é vara única para julgar o usucapião, eu falo que é 880. Quando dá pra gente usar a vara especializada, que é a vara em riscos públicos, poxa, é maravilhoso. Porque a vara especializada vai te ajudar.
vai te ajudar, vai conduzir bem o processo, em regra, pode até ter equívocos também. Erros acontecem, ser humano erra, mas normalmente tudo vai correr muito bem. Quando a gente fala de vara que é vara única, é 880. Pode dar muito errado, pode dar muito certo. Isso deu errado para você em primeiro grau. Por quê? O uso capião, tudo bem, tem 3 requisitos: posse, mas pacífica e nos domínio. 3 requisitos para imóvel urbano, para imóvel rural, mas no caso do imóvel rural, poxa, não pode o juiz julgar, no caso do imóvel rural e também imóvel urbano, né? Não pode o juiz julgar improcedente a ação, porque existe uma ação reivindicatória distribuída. Poxa, já está muito bem definido que a posse só deixa de ser mansa e pacífica quando tem uma ação possessória ou petitória distribuída com o devido transjulgado. Ou seja, teria que ter uma decisão definitiva, entendeu? Uhum. Então foi uma infelicidade do juiz fazer isso, né? Foi sim. Uhum. Sim. Não, mas a reivindicatória foi eles que requereram, né, doutor? Eu sei, mas a reivindicatória, ela só tiraria a posse mansa e pacífica se eles tivessem ganhado a ação. E não foi o caso, né? Não, a reivindicatória eles ganharam, no caso. Eles ganharam, mas transitou julgado? Houve recurso? Transitou porque é uma ação muito antiga, né, doutor? Mas o que eu ia te perguntar... Mas não tiraram vocês da posse, né? Não foi cumprida, né? A decisão. Não foi. Não foi. Eles ganharam lá em 76 e nós estamos E fala uma coisa, e eles não cumpriram por quê? Porque abandonaram o processo? Não houve cumprimento de sentença? Ficou meio abandonado, doutor, até eu quero já na esteira disso te perguntar o seguinte, porque após o trânsito em julgado, ele passa a correr novamente a prescrição, não é isso? Quando ocorre o trânsito julgado da ação possessória ou petitória, dali para frente você começa a contar uma nova posse, né? E como isso ocorreu lá no passado, isso ocorreu lá em 73, não foi? 77 foi julgado. Não era motivo não para tirar a posse mais pacífica, não. O juiz errou, com todo respeito. Por isso a chance de você conseguir reformar no recurso de apelação é muito grande, né? O correto é que ocorra a reforma, né? Exatamente. Então, inclusive esse doutor lá de Porto Alegre, né? Doutor, talvez você tenha ouvido falar dele, doutor Almalé. Ricardo Almalé. São bons advogados, excelentes advogados. Ele fez lá como ele não estava ainda habilitado no processo, ele usou ali a folha da advogada, né? O logo da advogada, que na época ainda era viva, né? E então ele apresentou lá os memoriais daí no caso, né? Lá no e ele fez assim o trabalho, se você ler, é uma coisa espetacular. Tudo isso que você está falando. Peticionou bem, né? Fez direitinho, né? Não, ele pegou tudo isso aí. Legal. Ele também entendeu, tanto ele como a doutora, eles já tinham falado muito acho que é o 506, que fala que ele fala de quem não é parte do processo, né, não pode sofrer as consequências, né? Então eles apelaram muito em cima disso, que eu nunca fui parte, no caso, na reivindicatória, que era específico do meu pai e da minha mãe, mas tem a questão de ser filho, podia ser e tal, né? Mas daí tem a questão da minha esposa, inclusive a juíza, eles ressacharam isso aí, tudo certo. A juíza diz assim, que desde 76, que foi quando ele era a reivindicatória, que os autores tinham conhecimento da ação, sabe? E a minha esposa só veio morar comigo aqui em 90. Então eles criticaram bastante ela, né? Foi sabe, tem umas coisas na sentença assim, doutor, que é bem bizarro, sabe? Até para quem é leigo, você vê que não faz. Que não bate, né? Não bate a conta, né? Não bate. Então, assim, pois essa é uma questão, né, doutor? Porque esse processo, ele transitou em julgado, isso acho que foi lá no começo da década de 1980, veja bem. Então eu requeri esse usucapião em 2009, né? Então veja que deu aí tempo para praticamente dois tempos para usucapião extraordinário, né? Como eu moro, hoje é 10 anos, né? Como eu moro na área, né? Você entende? Então, daria quase 3 tempos. Agora me fala uma coisa, esse usucapião que está no recurso de apelação, ele ainda está no nome do teu pai?
Não, doutor. O do meu pai cessou no comecinho da década de 90, Tá. quando o doutor lá que eu te falei, né? Tá. Esse é o seu mesmo, você fez no seu nome, né? Esse ele é meu e da minha esposa, e ele teve início em 2009, Tá. sabe? Aham. Então esse é um novo processo, são novas partes, novo processo. E a gente nunca teve envolvido naquela ação, apesar de ser filho e tudo mais, e daí ela entendeu que o manso e pacífico estaria comprometido. Ela deu a posse como comprovada, né? E tudo mais. Mas ela achou que esse requisito estava ferido em função aí de eu ser filho do Valmor, que teve contra si, que é meu pai, aquela ação reivindicatória, né? Então, assim, mas daí teria minha esposa, né, doutor, que nunca não teve conhecimento e veio morar aqui em 90, então de 90 para cá, daria aí também, né, até que requereu o processo, daria 2 tempos aí para o extraordinário, né? Mas nada disso foi observado, então a gente fica aí agora meio sem saber, né, doutor, por que isso acontece, mas juiz é juiz, eles decidem. A esperança é isso, né, doutor? Infelizmente, acontece, erros acontecem, o judiciário erra muito, né? O juiz entender que não tem posse, mas passivo, tem muito sentido, né? Não é o caso, né? Uhum. Mas o tribunal normalmente reforma esses erros, né? Normalmente reforma. Uhum. A gente tá na expectativa, e é claro que se eles der conta, a gente vai, que nem você falou, né? Vamos para as outras instâncias. Claro. E no último caso, né? Não vai ser o caso, mas se precisar, uma nova ação, do começo, né? Mas talvez. Porque esse processo. Mas não vai precisar. Acredito muito nessa reforma. Não, exatamente. Porque esse foi um processo assim. Ele foi um processo, a priori, requerido dentro de todos os requisitos ali do 1238. E a pergunta que não quer calar é qual que foi o uso capião? Nós temos 36 espécies. O uso capião que... Esse foi o extraordinário. O extraordinário. Tá. Então já escolheu bem. Escolheu do 1238 do Código Civil. Eu sempre ouvi você falar que esse é o mais porreta. É o mais porreta, é verdade. Porque esse uso capião, e o amigo que é estudioso do assunto, esse uso capião ele permite a má-fé. Ele permite a má-fé. Ele permite, além de tudo, você não precisa ter o justo título de boa-fé. Então é um uso capião que ele te dá uma possibilidade de sucesso maior. Porque o próprio lapso temporal dele é o maior de todos, né? Já foi 20 anos, hoje é 15 e se tem moradia habitual, se cai para 10, né? Um investimento econômico. Em contrapartida, daí você pode usar, como tu falou, até a má-fé, né? Ou seja, se o juiz falar assim, tem má-fé, mas mesmo assim ele não pode julgar improcedente esse uso capião. Perfeito, porque a lei diz que pode usar até de má-fé. Então, esse é uma coisa boa também, e a gente acredita, né? Vamos ver aí, até porque essa terra aqui, é bem da verdade, que eu te falei, ela nos pertence há 61 anos. Então, eu acho que acima de tudo, se fosse o caso de continuar sofrendo reversa aí até no Supremo, sei lá, eu acho que não seria justo, né, doutor, do ponto de vista prático, né? Vamos falar de justiça daí, né? Nem é de direito, é de justiça mesmo, né? Sabe? Então, porque esse pessoal, que a origem, doutor, aí tem mais uma coisa importante para ser levado em conta, quem sabe as instâncias superiores aí para frente, elas vão levar em conta. O que aconteceu? Eu não sei se você faz parte aí dos seus estudos, tem se aprofundado na questão de áreas de fronteira. As áreas de fronteira, o que acontece com elas? As constituições vieram ampliando a faixa, né? É verdade. 10 éguas, depois vai lá para tanto, até que chegou a 150 quilômetros. É uma discussão inacabável, né? Cada hora muda, é muito dinâmica essa questão, né? É bastante dinâmica, mas ela se mantém. Pelo menos se nós pegar aqui, a Constituição de 37, ela estabeleceu 150, né? Depois veio de 46 e tal, e essa outra manteve, então agora está estabilizado. Então o que acontece? A lei... O lado bom é que nós tivemos uma mudança jurisprudencial, né? No passado, você tinha uma dificuldade muito grande de conseguir sucesso na ação de uso capião numa área de fronteira. Hoje não, hoje já tem até decisão do TRF, da 4ª Região,
que a falta de transcrição no ofício imobiliário não presume que o imóvel esteja incluído no rol de terras devolutas, né? Então, mesmo localizado em fase de fronteira, você consegue sucesso. Exato. Aquilo que nós comentamos, que eu te falei do INCRA, doutor, que entra em todos os usucapião de fronteira e perde os juízes federais, porque hoje qualquer usucapião, o meu iniciou na estadual, né? Mas quando chega lá, quando é intimado o INCRA, ele se manifesta e já pede, né, que vai, o juiz aceita que vá. Então, os juízes não aceitam mais. Hoje todos, você pega tanto aqui os locais de fronteira, Porto Alegre e as demais instâncias, todos eles concordam que a justiça, que o uso capião, né, em fronteira, ele tem que prevalecer. Eles aceitam, né, isso aí. Então, o que aconteceu, então? Aqui, então, pela legislação, Constituição de 1940, artigo 180, de 46, vamos falar dessa aí, que foi a que ela põe basta na questão de do Estado, o Estado da União ou não né? Depois veio lá uma lei de 55 que regulamentou e aí se mantém até hoje. Então, essas áreas, nessa Constituição ficou acertado o quê? Que os estados não podem dessas áreas dispor, ou seja, eles não podiam fazer alienações, a não ser com o consentimento do Conselho Nacional, do Conselho, esqueci agora lá a sigla, enfim, Conselho de Segurança Nacional. Segurança Conselho Nacional, é isso mesmo. Exatamente, a não ser com a chancela deles, né? E aí poderia, senão os estados, somente caberia à União a titulação dessas terras. O que fez É que essa situação de uso capião, nós tivemos várias mudanças, né? Os juízes enxergavam o uso capião como algo, eu vou fazer de tudo para que não seja procedente. Houve uma mudança de pensamento de 15 anos para cá. Se pegar o Superior Tribunal de Justiça, ele reconhece o uso capião em várias situações. Quando o imóvel rural ele é maior que o módulo rural, uso capião de herdeiro, de herança. E a última dessas decisões importantes foi de apartamento, que é possível fazer uso capião de apartamento. E uma das últimas, né, foi essa, que o imóvel culpado em área de fronteira pode ser alvo de uso capião. A falta de transcrição no ofício imobiliário não presume que o imóvel esteja incluído no rol de terras devolutas. Pô, foi sensacional, é o certo, né? Não, é evidente que sim, né, porque você resolve tem muitas questões pendentes ainda, né? Até porque, por conta disso que eu estava te falando, doutor, que os governos estaduais acabaram titulando terra as devolutas, né? Aonde dali para cá não caberia mais eles titular somente a União. Então acabou que virou esse rolo. Depois criou aquela legislação, aquele escape lá, que é a ratificação dos títulos, sabe? Então aí criaram essa lei para ratificar os títulos que o Estado tinha expedido em faixa de fronteira. Então o INCRA vem e ratifica esses títulos e aí ele passa a valer, senão ele não tem valor. O Supremo Tribunal Federal, se você ler a súmula 477 do Supremo Tribunal Federal, não sei se já teve a oportunidade de ver ela, você vai ver o que ele diz sobre isso aí. Então, os nulos, eles consideram nulo de pleno direito, sabe? E é o título que eles têm hoje. Então, isso aí, a promotoria, o Ministério Público, o que eles fizeram? Eles argumentaram isso aí, principalmente o primeiro que passou, ele argumentou exatamente isso aí, sabe? Que ele pediu, inclusive, o INCRA também pediu, que fosse averbado na matrícula deles referente a esse meu uso capião, área, como terra da União, você entende? Desalojando eles, né? Acabou não sendo considerado, e então nós temos ainda a possibilidade desse pessoal aí para frente, eles acabar, por essa razão, né, a nulidade absoluta do título deles de cancelamento, inclusive, sabe? Então há também essa possibilidade, né, doutor? Porque a lei é muito clara. Eu tenho visto algumas ações aqui que tem parado ali na Justiça Federal. Isso foi mais para trás, quando tinha muito indício aqui na região, né, por conta exatamente desses problemas. E o INCRA pedia a desapropriação dessas grandes áreas tituladas pelo Estado, e a Justiça Federal, em todas, concedia a desapropriação e a nulidade total dos títulos, sabe? Então, há ainda essa possibilidade deles, de ofício lá, de repente, fazer isso, né? Se bem que seria mais uma ação própria, né, doutor?
mas não está descartado, segundo que eu conversei aqui com o promotor público, né? E ele falou que ainda é possível, aí para frente, numa dessas instâncias, eles decretarem toda a prova que tem, sabe? Da nulidade do título deles e ser decretada a anulação dos títulos, né? Nessa parte do uso capião. Então essa é uma chance também, né? E daí, se não der o uso capião, né, doutor? Então eu tenho em mente, e a gente podia futuramente conversar, e até de repente... E parabéns, viu? Parabéns, porque eu gosto muito quando eu encontro alguém para conversar sobre um assunto e essa pessoa consegue acompanhar, né? Então, parabéns, você é conhecedor do assunto, né? É claro que é do seu interesse, então você corre atrás, estuda, mas isso tem que ser inteligente e esforçado. Então, duas características que te trazem, né? Sim, doutor, é verdade. Demanda muita dedicação, né? Eu tenho pesquisado muito. Então, nessa questão de fronteira, isso aqui eu vou falar para você, eu sei de cor e salteado quase tudo, né? Só que o que acontece, doutor? Isso nada vem em meu proveito. Quando você chega na justiça, aí por isso eu fico indignado. Quando você chega na justiça, essa retórica toda, e não é só retórica, você vê na prática isso também, quando você vê ali áreas sendo desapropriadas com esse argumento que a titulação é nula, de pleno direito e tal, né? Então você vê que existe de fato essa possibilidade. Só que daí nós fazemos, doutor, desde 73, que a gente vem batalhando em cima disso aqui, né? O problema é que o judiciário, nós reclamamos muito do legislativo, do executivo, e tem que reclamar mesmo, nós temos nossos motivos, né? Mas, infelizmente, o judiciário deixa muito a desejar, né? O judiciário está julgando cada vez pior, né? Não tem qualidade, não tem critério, é triste, né? É triste. Você tocou num ponto muito importante que eu tenho falado muito aqui para os meus vizinhos, para os meus amigos, sabe? Roda de conversa. Exatamente o que você falou. Eu já vi que nós comungamos meio que das mesmas ideias. O que eu falo aqui? Digo, falamos do poder legislativo, falamos do executivo, judiciário, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Sabe por que ninguém fala, doutora? Eu não sei, é uma coisa meio velada, assim, eu não sei se um pouco é medo, falar do juiz e tal. Mas eu sempre tenho dito, o pior para mim, porque nós já sentimos isso na pele, é o pior dos poderes. Você sabe por que ele, para mim, ele é o pior dos poderes, doutor? Mas somos dois, viu? Eu compartilho da mesma opinião. Dos três poderes, o pior poder que tem para mim é o poder judiciário. Poxa, professor Júlio, não fala isso, você é advogado, você é professor de direito, escritor, mas é a realidade. O judiciário não tem padrão, um fórum pensa de um jeito, outro fórum pensa de outro, e a gente está falando de questões dentro de municípios diferentes que o entendimento é totalmente diferente, estados nem se fala, e questões materiais, questões processuais. Infelizmente tem bons profissionais? Tem, mas tem muito profissional que não lê. Você pede e não lê. Eu estou com um caso aqui de uso capião, o juiz pediu para que os requerentes apresentassem declarações que não tem outro imóvel no nome. Só que o uso capião é extraordinário. Você pode ter outro imóvel no nome, não é especial urbano ou especial rural. Exato. Olha só, isso é despreparo do juiz, né, doutor? Despreparo. Ele não leu o que diz lá o 1278. Segura bem. Então é o seguinte, porque quando nós falamos de juiz, doutor, eu sempre digo o seguinte, quando lá o executivo faz alguma coisa errada, mas às vezes a gente nem percebe a ruína. Quando o legislativo... Agora, quando o juiz ele faz alguma coisa errada, ele toca o dedo direto dentro da ferida. Ele te prejudica individualmente, pessoalmente, sabe? Então, e nós não estamos falando aqui, doutor, e porque daí, os casos que vazam, eu imagino que não dá 1% de venda de sentença de juiz corrupto. De vez em quando sai, a gente vê alguma notícia. Claro, a gente não é bobo, né? Claro. Doutor, e sempre respeitando os bons profissionais, que existem muitos, mas os maus profissionais fazem um estrago danado, né? Não, eu te citei, que esse está comprovado que foi cassado pelo CNJ. O doutor Lipman Júnior, doutor Edgar, né? Que atuou num processo nosso, no caso do uso capião, ele que julgou o mérito do uso capião do meu pai, foi para as Cocunhas. Essa doutora Suane, aqui da segunda vara da Federal de Cascavel, que julgou o meu uso capião, doutor, se você puxar na internet, você vai ver o que tem lá dela. Não foi caçada, porque ali também é meio que raposa cuidando do galinheiro. É a coisa mais difícil do mundo. É só se você trazer 2 caminhões de prova para isso caçar um parceiro. Isso aí é certo.
Essa juíza, ela foi em 2005, ela e um outro juiz que tinha aqui em Cascavel, ela vendeu, os caras são meus amigos, doutor, da família Barater. Ela vendeu, na época, em 2005, ele, na verdade, foi ele que assinou, o juiz, mas ela intermediava por trás, com mais um funcionário da secretaria, uma sentença por R$200 mil em 2005. Qual o valor disso, doutor? Meu Família Deus. Barater, tá aqui, são meus amigos. Era num caso de lavação de dólar, aquele escândalo do Banestado, aquele... O uso capião tem que ser facilitado, né? É uma forma originária de adquirir propriedade. Você tem os requisitos póstumas e pacífica, fiscalizou isso, viu que não está mentindo o requerente. Tem que dar, não tem que ficar procurando pelo em ovo, igual fizeram com você. Ah, porque a ação lá do passado tirou. Ah, o que é isso? Tá errado, né? Senão você não tem o direito de regularizar o imóvel nunca, né? Não, Jamais. Você regulariza. Você fica, já estamos aqui há 60 anos em cima dessa terra e daqui a pouco você nem regulariza e nem vai ter, depois nem vai ter a terra. Então é uma coisa. Agora, doutor, o fato de a minha mulher, eu sou filho, não fiz parte, tudo bem, de não participar daquela reivindicatória, isso teria necessariamente que afetar o meu uso capião ou vai do entendimento dela daí? Na verdade, vai do entendimento. O uso capião é a forma originária de adquirir propriedade, né? Então, em regra, o juiz ou a juíza tem que analisar os requisitos. Tem que analisar os requisitos. Quais são esses requisitos? Posse, mansi pacífica, animus domini. Realmente, o requerente, né, ele, ela, eles, tendo os requisitos, tem que dar a procedência da ação. Porque o uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade. Então, você consegue transformar a posse em propriedade. A casa passa a ser sua, né? Mas no registro de imóveis. E o juiz, a juíza não pode, nem o Poder Judiciário, em segundo grau, terceiro grau, dificultar isso por ego, dificultar isso por achismo. É claro que tem que fiscalizar. A ação de uso capião é uma ação uma das mais difíceis de fazer. Eu falo para os meus alunos. Porque é uma ação que você tem fases diferentes e o próprio judiciário exerce uma função diferente. Mas não pode o judiciário julgar do jeito que julgou a sua ação de uso capião. É um absurdo, né? Eu imagino que sim. Mas vamos. Agora, doutor, assim, eu que nem eu te falei, né? Se não haver um acerto lá, de repente, com esses doutores lá de Porto Alegre para continuar, você toca ação também assim, doutor? Ou o seu trabalho é só meio esse bate-papo? Não, na verdade eu presto serviço de mentoria, né? Atendo muitos advogados, mas de fato eu sou advogado atuante. Eu tenho processo em todos os estados do Brasil, né? Tenho uma equipe maravilhosa aqui que eu confio muito, que me ajuda. O escritório é meu, sou atuante, as teses são minhas, então não tem isso não. Sou advogado raiz, eu falo, né? Entendi. Então, de repente, a gente pode futuramente manter um contato, de repente, para... Claro. Eu posso ajudar, eu sempre falo, de duas formas, né? A primeira forma, como advogado no Brasil todo. Eu atuo como professor, advogado, escritor no Brasil todo. Até os processos eletrônicos, né, doutor? Facilitou muito. E outra coisa, mesmo que tenha algo presencial, você pega um avião e vai, né? Com antecedência, mudou as coisas, né? Agora importa o Brasil inteiro. Então não tem mais isso. Então eu atuo no Brasil todo. E atuo também como mentor. Então eu corrijo muitas peças de advogados, advogadas. Você pega, às vezes, um advogado que está inseguro em relação àquela situação. Eu ajudo, né? Ajudo em relação a toda orientação, correção de peça, recurso, contestação. Sei. Não, então tá bom, doutor. Eu vou ver aí como é que vai. Eu vou ter que dar um pulo em Porto Alegre por esses dias agora. Eu vou ter que ir lá para levar essa procuração para eles poderem fazer assim que pautar lá, né? E daí eles querem que a gente tenha uma conversa para ver se eles vão continuar no caso de ser necessário. Sempre vai ser, né, doutor? Porque ganhando ou perdendo, se o outro perder, a outra parte eles vão recorrer. Vai recorrer, né? Vai recorrer. Então vai precisar de advogado, né, doutor? E outra coisa, se precisar também ajudar o advogado a fazer uma correção do recurso extraordinário especial, uma mentoria, eu estou à disposição para te ajudar, tá? Você faz também. Com certeza. Doutor, deixa eu falar, deixa eu ver um negócio com você. Porque nessa ação reivindicatória, o meu pai requeriu em 1989 uma ação rescisória. Sabe? Uma rescisória. Do 966, né? Pediu a desconstituição da sentença. Perfeito. Ela foi julgada improcedente, o que já era esperado por tudo que estava lá. Eu acho que até, se eu não me engano, foi requerido meio fora de prazo, porque ela tem um prazo, né? E tudo mais. Enfim, mas ela correu todo esse tempo, foi feito 2 perícias e tudo mais. Acho que até foi 3 perícias. E agora foi o ano passado, ela julgou improcedente em Curitiba, que essa está na estadual, né?
Esse processo, a advogada que atua, ela é de Brasília, meu irmão morava lá, era amigo dela, sabe? Morava em Distrito Federal. E daí ela requereu uma... E daí eles indeferiram para ele subir pro Superior Tribunal, né? A justiça que indeferiu no caso, aí ela agravou, ela fez, e esse agravo ele não foi julgado, doutor. Até queria trocar uma ideia contigo. Ele não foi, ele tá para ser julgado lá no STJ, né? É. E já faz acho que um ano que tá lá, mas tá quieto, não julgou ainda esse Não julgou ainda. para ver se sobe ou não. Aí eu falei com ela esse dia, falei, doutora, digo, dá para recorrer pro Supremo se não, nos casos de negativo aí, que ele não aceite? Ela falou que não dá mesmo? Será, doutora, depende do que está no processo daí? Na verdade, você para recorrer para as instâncias superiores, você tem que pensar nisso já na inicial, na contestação, no próprio recurso de apelação. Eu falo para os meus alunos, poxa, você está fazendo uso capião complexo. O que é o uso capião complexo? Ou é uso capião de direito de herança, né? Uso capião de apartamento, uso capião do imóvel superior ao módulo rural, uso capião público, nem se fala. Poxa, você está fazendo uso capião complexo, então é um uso capião que você já precisa pré-questionar na peça. Então, na inicial, você pode abrir o quê? Uma preliminar pré-questionando do princípio da função social da propriedade. A posse é notória, caso seja improcedente a ação, é uma afronta ao princípio da função social da propriedade. Diante disso, já requer pré-questionar aqui. Você já pré-questiona pensando em terceiro grau, quando são casos complexos igual o seu, né? Perfeito. Uhum. Daí teria que ver lá se não tivesse, de repente não daria, né? Mas enfim. Então tá. Doutora, eu acho que ainda falta 10 minutinhos, mas não precisamos esgotar o tempo, já batemos um bom papo, de repente você tem mais compromisso. Da minha parte, estou satisfeito com o papo que tivemos e fico muito agradecido. Conta comigo, estou à disposição, tanto como advogado, ou para ajudar o advogado, com muito carinho, advogada, com muito respeito, sempre, né? Com certeza você está muito em boas mãos, então estou à disposição. O grande segredo do uso capião, eu sempre falo, é uma peça enxuta, que você já pré-questiona o princípio da função social da propriedade, pensando em recursos, quando o caso é complexo, usar descrição do imóvel, a localização correta, os pressupostos, posse, mãos pacífica nos domini. Quando é casos igual o seu, que envolve a área urbana ou área rural, mas envolve a área pública, tem que trazer jurisprudência nova. Nós temos muitas jurisprudências novas nesse sentido. Hoje cabe os capião de imóvel público, desafetado, CDHU, tem vários exemplos, né? Então, o que você tem que fazer é pré-questionar e caprichar na peça, para forçar uma leitura, né? Exato. Esse meu, nesse quesito aí, eu digo para você, doutor, ele foi um uso capião muito bem requerido. A doutora Legal, tenho certeza disso. Ela fez um trabalho, não houve assim, o juiz não teve o que pedir assim de novo, sabe? Sim. Não faltou absolutamente foi bem completo. Nada. Muito completo. Fez todos esses questionamentos aí, da questão da função social, né, da propriedade, da terra, talvez já pensando para frente, né, doutor? Então ela se cercou de tudo. Eu falei para você, era uma pena que faleceu, mas eu estava muito bem. Agora também seguro, porque a gente vai ter que ver para frente como é que vai ser, né, doutor? E tá em grau, você não perdeu, tem que pensar assim, você não perdeu. Tá em grau de recurso, né? O recurso de apelação. A tendência é que ocorra a reforma assim. E se não ocorrer, tem recurso especial extraordinário para isso. Poderia já ter pré-questionado na peça, mas se não achou, não faz mal. Pré-questiona depois, né? Eu vi você falar, eu falei que já não estava usando o tempo todo, mas já vi que vai. Você me fez lembrar de uma coisa. Eu vi você citar um dia, doutor, qual é, do Supremo Tribunal, 237 lá, a súmula 237 do Supremo. Súmula. Isso. Súmula 237. 237, anota aí. O que é essa súmula 237? A súmula 237 do Supremo diz o quê? Que o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Então, se vier qualquer coisa aqui contra, até por essa ação que eles têm ganha, dá para apresentar o uso capião. Aqui temos, né? Dá. Um exemplo, né? Alguém faz uma ação contra você, chamada ação de arbitramento de aluguel. Ou ainda uma ação de extinção de condomínio, que é aquela ação para o imóvel ir a leilão. Poxa, você consegue se defender muito bem nessa ação, em virtude do seu uso capião. Você usa a súmula 237 para se defender, entendeu? Então, é bem positivo isso aí também, né? É. Muito legal.
Doutor, foi um prazer muito grande falar Todo contigo. meu ganhou um amigo aqui, tá? Precisando, estou à disposição, viu? Muito obrigado. Doutor. Fica com Deus, vai dar tudo certo. Tá na batalha, tá brigando ainda. Se Deus quiser, grande abraço. Grande abraço. Tchau, gratidão. Tudo de bom.